Meu nome é Sheila Lactin, sou professora da Escola de Enfermagem da UFMG. Estou atuando no projeto Brumadinho da UFMG, no subprojeto que é intitulado Análise das Condições de Saúde das Populações e do Uso dos Serviços de Saúde nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão no período de 2015 a 2019. Eu sou pesquisadora da área da saúde coletiva, especificamente da atenção primária à saúde, e minha contribuição nesse projeto tem relação justamente com a forma como a gente vem coletando os dados, que é utilizando o ESUS, que é a base de dados da atenção primária à saúde, que tem a capacidade, né, de nos mostrar um pouco como que pode, né, ter sido o comportamento dessa população atingida na busca pelos serviços de saúde desse nível de atenção. Meu interesse pela área de saúde coletiva, ele começa no segundo ano da universidade, né? Eu sou de São Paulo, né? Eu sou formada na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, e no segundo ano da faculdade eu tive uma aula com uma professora, a professora Cássia, que ela foi discutir as questões relacionadas à juventude. E aí, ao invés dela fazer uma aula discutindo, né, o que sempre a gente ouvia discutir, que é a sexualidade dos jovens, ela foi discutindo questões que, para mim, como jovem na época, né, da idade ali, né, 18 anos, né, faziam muito sentido, né, então ela começou a discutir as questões de projeto de vida, e eu achei aquela discussão muitíssimo interessante. E aí eu a procurei e comecei a estudar, né? E eu lembro até hoje, o primeiro texto que eu li, assim, que ela me deu para ler, foi um texto de Servine Burger, que era exploração do trabalho infantil. Aí eu li aquilo ali, não bateu muito bem, eu não consegui associar muito com a área da saúde, então eu continuei estudando. Ela continuou me dando textos, né? E aí eu tive acesso a um texto do professor Facchini, e aí esse texto dele, ele discute, né, o ganho de peso e o trabalho materno, né, e aí foi super interessante. Aí eu comecei a fazer uma associação mais próxima com a saúde, então, e aí isso me despertou muito para pensar que a saúde não é apenas você relacionar, né, com as questões de um bem-estar físico, né, das pessoas, mas relacionar mesmo as condições de trabalho, de vida. Então, a partir daí, eu comecei a enveredar para essa área. E aí, depois que eu me formei, em 2005, eu fui trabalhar na atenção primária à saúde em São Paulo. Eu trabalhei 3 anos no Jardim Ângela, que é uma região da cidade muito conhecida porque era uma região muito violenta, na Zona Sul, e depois em Parelheiros, trabalhei 8 anos numa zona rural, né, numa unidade de saúde de zona rural, que eu pegava 2 balsas para ir trabalhar, né, e era um lugar bem interessante, trabalhei lá, e nessa concomitância entre o trabalho e continuei estudando, então fiz o mestrado e doutorado né, trabalhando, e aí no mestrado e doutorado, o que eu estudei foi justamente os projetos de vida dos adolescentes. Então, eu fui pesquisar, né, como que os jovens pensavam seus projetos de vida, né, o que poderia dificultar ou fortalecer esses projetos de vida. E aí, no doutorado, eu fiz um aplicativo, né, conjunto com jovens, com 12 adolescentes, 12 jovens, que me ajudaram que contribuíram, né, e me ajudaram a construir um aplicativo sobre necessidades de saúde dos jovens. Então, eu fui trilhando esse caminho, né, e cheguei aqui na UFMG, na Escola de Enfermagem da UFMG, já trilhando esse caminho da saúde coletiva, da atenção básica, né, da atenção primária à saúde. E aí estou trabalhando muito nessa área. Atualmente tenho trabalhado bastante a questão de imunização também, né, relacionada na atenção primária à saúde. Então, estou nesse trajeto aí atualmente, né, a minha história está nesse trajeto agora. Primeiro, porque quando eu entrei na universidade, eu tinha vou começar do começo, né, quando a gente ingressa na universidade, embora a nossa vida comece antes da universidade, né. Primeiro foi entrar na universidade, né, eu sou de uma família, meu pai é metalúrgico, então a primeira coisa foi conseguir ingressar na universidade. Então, depois que eu ingressei na universidade, foi a permanência, né, eu acho que muitos alunos nossos passam por isso, né,
a questão da permanência na universidade ainda é difícil, né, a permanência. E depois, na questão... e aí, depois, quando eu me formei, eu, obviamente, tinha que trabalhar mesmo, né, assim, muito rápido, e aí eu me formei em dezembro, e aí, em fevereiro, eu já estava trabalhando lá no Jardim Ângela, né, então, acabei de me formar, já fui trabalhar lá. E aí, um grande desafio era justamente pensar, né, como eu tinha sido formada, né, pensando nas questões de saúde coletiva, e quando você vai para o trabalho, para o mundo do trabalho, ele não exatamente utiliza, né, tudo que a gente produz na saúde coletiva. Então, eu tinha muita dificuldade de transpor o que eu tinha aprendido na universidade, na minha graduação, para o trabalho, né? Então, foi isso que me fez procurar o mestrado, para eu conseguisse, eu já estava num grupo de pesquisa, para que eu conseguisse ir pensando as questões do meu trabalho, né? Então, isso me impulsionou para o mestrado. E aí, a dificuldade é você fazer mestrado, doutorado trabalhando, acho que isso é uma dificuldade, ainda mais trabalhando 40 horas, né, que é o tanto que a gente trabalha na atenção primária à saúde, 40 horas semanais, né, no programa Saúde da Família, na época, né, que agora é a Estratégia de Saúde da Família. Então, isso foi um grande desafio. E aí vem os desafios teóricos, né? Eu acho que é uma área com muita disputa, né? Muita disputa teórica, muita disputa ideológica, não no sentido negativo, que eu acho que é importante que a gente tenha essas disputas, né? E aí a gente precisa fazer as leituras para que a gente consiga entender, né, para onde, qual é a saúde coletiva que a gente está indo, qual é a saúde coletiva que que eu estou buscando, né, para a minha vida. Então, acho que esses foram alguns dos desafios, assim. E atualmente o desafio é conseguir, conseguir mesmo dar vazão, né, e cada vez mais aprofundar nessa área, né, na área da saúde coletiva, porque eu ainda sou uma professora, né, jovem na universidade, tem 3 anos que eu estou na universidade, então isso é uma coisa que eu estou aprendendo também, né, então isso é uma questão que a gente vai, é um outro desafio, né, aprender a ser docente na universidade pública, eu acho que também é um desafio muito grande. Eu acho que a enfermagem, ela é uma profissão que ela sofre com a questão, né, com a condição de gênero feminino, desde da essência da sua formação, né, já que predominantemente são mulheres, né, no curso de enfermagem, então tinha muito poucos homens, né, no meu curso, por exemplo, quando eu entrei, nós éramos em 80 alunos e nós tínhamos 6 homens, né, então, na minha época, mais do que agora eu percebo até nas salas de aula um pouco mais de homens, mas na minha época era muito mais mulheres, né? E mesmo sendo muito mais mulheres, em algumas situações a gente acabava sendo subjugada, né, pela questão nós mesmas, né, porque ainda não tinha, tinha acabado de chegar na universidade e ainda com muito medo, na verdade era bastante medo da universidade, mas a gente percebia algumas questões de gênero relacionada com alguns professores, por exemplo, né, que por vezes, por ser enfermagem uma profissão predominantemente feminina, às vezes não colocavam para nós questões muito importantes, né, não sei se por achar que de fato a gente não subjugar a inteligência feminina, não sei, enfim, mas eu acho que é uma profissão que ela, na sua essência, ela já sofre, né, uma questão de gênero importante. Então, na divisão do trabalho, por exemplo, a enfermagem tem aí uma questão de gênero importantíssima, né, que ela é sempre subjugada por uma questão dessa divisão e uma questão das mulheres serem a maior força de trabalho. Então, na minha formação, no início eu não sabia muito compreender assim essa questão da enfermagem e a situação de gênero da enfermagem, né? Mas com o tempo, até tinha uma outra professora que é a Rosa Godoy, né, que trabalha muito essa questão de gênero, e foi com uma aula dela, mas eu já estava também no segundo ano da faculdade, que eu compreendi um pouco melhor essas questões dentro da enfermagem, né? E aí eu comecei a tentar prestar mais atenção nisso. Então, eu acho que atualmente a gente tem tido, né, observo nas alunas uma força do gênero muito grande, né? As alunas hoje é muito diferente né, de 16 anos, não, de 20 anos atrás, né, quando eu entrei na faculdade em 2001, de 20 anos atrás, é muito diferente como as alunas, né, têm possibilidade, se apoiam,
né, procuram o apoio das professoras. Então, eu acho que a gente tem que lutar muito pela essa condição da enfermagem ainda, né, que é uma profissão que é muito subjugada pela questão de gênero, mas eu acho que a gente tem um caminho aí para percorrer, mas que eu já observo diferença nessa geração, né, que eu como professora, né. Tem uma colega que é a Alva Helena, ela tem discutido muito a questão das mulheres negras, né, e da enfermagem. Você sabe que na enfermagem a gente tem uma divisão também, né, uma divisão social do trabalho, que a gente tem as enfermeiras e a gente tem técnicos e auxiliares de enfermagem. A gente sabe que o número de técnicos e auxiliares negras, né, são maiores que o número de enfermeiras negras, né? Então aí a gente já observa também uma questão de classe também dentro da própria profissão enfermagem, né? Pensando assim que a enfermagem é uma profissão já subjugada, né, por conta do gênero predominantemente ser feminino, a gente tem as mulheres negras tem um agravante, né, nessa questão de sofrer com o gênero e com a raça. Então, isso a gente costuma observar, assim, né, em alguns relatos de colegas, né, em alguns estudos, falando muito sobre como que é, né, a questão da mulher negra dentro da enfermagem. Eu acho que a gente vai passando por uma trajetória de mulheres, né, assim, na vida, né? Uma delas, acho que a primeira é minha mãe. Minha mãe, eu sou enfermeira e minha mãe sempre foi, minha mãe, há muitos anos atrás, ela era atendente de enfermagem, uma coisa que nem existe mais, né? Mas ela era a pessoa que cuidava das pessoas do bairro, né? Então, na época que eu era criança, as pessoas tinham muita prescrição de medicação injetável, IM. Minha mãe saía de noite para ir aplicar a injeção, né, administrar lá a injeção nos vizinhos, nos filhos dos vizinhos, levava eu e meu irmão, que a gente era pequeno, não podia ficar em casa, então ela levava a gente junto para isso. E aí a minha mãe foi a primeira mulher, assim, que eu me identifiquei como alguém que contribuía socialmente, que era uma pessoa muito ativa na comunidade. Depois veio, né, na graduação, eu tive excelentes espelhos, assim, acho que o mais importante deles foi a professora Cássia, que foi minha orientadora desde a iniciação científica até o doutorado. Então, é uma pessoa que preza muito, né, tem um rigor metodológico muito grande, eu acho que isso, uma ética profissional também muito grande, acho que isso me inspira profundamente. Outras professoras que eu tive muito contato também, que me inspiraram, foi a professora Marina, que é uma pessoa também que me inspirou muito a pensar, né, o processo de trabalho do enfermeiro, né? Então foi com ela que eu fui discutindo um pouco essas dificuldades que eu tinha no trabalho, né, como enfermeira de estratégia de saúde da família. Era com ela que eu ia discutindo e falando, olha, isso aqui eu acho que tem algum problema, né? E ela que ia me guiando nesse sentido. Então são mulheres assim, né, da área da enfermagem, né, que eu admiro muito. Eu acho que na enfermagem, né, como a gente tem a predominância das mulheres, elas estão em grande número. Eu acho que é importante que a gente continue ocupando esses espaços, né, mas que a gente ocupe também não só o espaço do número de profissionais, mas também os espaços de poder, né, que decide, né, sobre a enfermagem, que decidem sobre o trabalho, sobre as carreiras acadêmicas, né, acho que isso é importante que a gente tenha aí mais mulheres, né, nessa área, mais mulheres que discutam e que tentem e que disputem, né, lugares para favorecer e para favorecer a área da saúde coletiva.